Muito bem, família. Estamos ao vivo para mais uma transmissão por este canal. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais esta live aqui, família. A situação está ficando mais do que degradante pro lado do barbudo aqui do Brasil. É isso mesmo, Nicolás Maduro, ele está toda hora ele está soltando algo mais pesado do que outro. Ele está pressionando o barbudo. Nicolás Maduro não consegue engolir mais o barbudo. E o Nicolás também, ele está pelas gargantas, com tudo que o barbudo tem feito, com o desprezo do barbudo, com a falsidade do barbudo. O barbudo, né, literalmente usou o Nicolás e descartou. E eu já vim avisando aqui neste canal que não existe, preste atenção, não existe amizade entre ditadores. Não existe amizade nem entre Putin, nem entre Xi Jinping. É cobra querendo comer cobra. É cobra comendo rato, rato comendo cobra. Então agora eu quero que você preste atenção, dá muito like nessa live, compartilhe com o maior número de pessoas possível. Vamos ouvir aqui um áudio, preste atenção. Você vai ouvir um áudio aqui agora. É coisa, família, de arrepiar o cabelo. Eu vou colocar aqui um resumo o que está acontecendo lá na Venezuela, para você entender por que as coisas estão ficando apertadas para esse barbudo. Eu quero que você aguce seus ouvidos aí, eu vou dividir tela e você vai ouvir aqui agora. Dá o like agora aí, vai compartilhando enquanto eu coloco esse áudio aqui para você ouvir. Vem comigo, o chicote tá estralando, o bambu tá gemendo, o pau tá torando. Vamos ouvir o áudio, vou liberar o áudio aqui, a gente vai ouvir agora juntinho para você ter ideia do que tá acontecendo aí. A mídia tradicional, infelizmente, não está mostrando. Vamos ouvir. Para entendermos o que está em jogo, precisamos olhar para o contexto mais amplo que levou a essa escalada. Em 28 de julho de 2024, a Venezuela realizou uma eleição presidencial, na qual Nicolás Maduro foi declarado vencedor para um terceiro mandato. No entanto, essa vitória foi imediatamente questionada por grupos de oposição que acusaram o governo de fraude eleitoral, uma alegação não incomum em países com regimes de viés autoritário. O Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela, controlado por Maduro, se recusou a divulgar as atas detalhadas da votação, alimentando ainda mais as suspeitas de manipulação do resultado, com o órgão venezuelano simplesmente afirmando que Maduro venceu, mas sem apresentar nenhuma prova disso. Diante dessa situação, o Brasil teve uma reação cautelosa. Lula, que mantém uma política externa que mistura pragmatismo com apoio a causas de independência regional, tomou a decisão de não reconhecer a vitória de Maduro até que fossem apresentadas provas que comprovassem a lisura do processo eleitoral. Essa postura representou uma quebra das relações de simpatia entre os governos, algo que parecia improvável no início do mandato de Lula, dada sua postura histórica de diálogo com países vizinhos, incluindo regimes autoritários como Cuba, Nicarágua e a própria Venezuela. A situação se agravou durante a cúpula do BRICS em Kazan, na Rússia, quando o Brasil vetou a entrada da Venezuela no bloco. O BRICS, que inclui Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, é um grupo de economias emergentes com grande influência global, e a inclusão da Venezuela poderia ser vista como um movimento de apoio a Maduro e a sua administração, que enfrenta sanções e isolamento de várias nações ocidentais. A entrada da Venezuela no grupo era fortemente apoiada pela Rússia e China, com a negativa do Brasil para a entrada da Venezuela sendo interpretada como um claro posicionamento contra a ditadura de Maduro. A reação da Venezuela ao veto foi imediata e contundente. O regime chavista emitiu uma série de comunicados nos quais acusou o Brasil de agir como agressor e de se passar por vítima no cenário internacional. Em um desses comunicados, o chanceler venezuelano Iván Gil afirma que o Itamaraty estaria tentando enganar a comunidade internacional, retratando-se como vítima, quando, na verdade, está atuando como agressor. A retórica do regime de Maduro se baseia em algumas alegações centrais. Primeiro, o regime venezuelano acusa o Brasil de violar os princípios da Carta das Nações Unidas, especificamente os que defendem a soberania nacional e a autodeterminação dos povos.
Em uma das suas respostas mais incisivas, a Venezuela criticou o Brasil pelo seu apoio tácito à oposição venezuelana, o que, segundo Caracas, é um sinal de interferência em assuntos internos do país. O tom das declarações é exacerbado com palavras como agressão descarada e campanha sistemática, que, segundo a Venezuela, visariam desestabilizar o regime de Maduro e influenciar a percepção global sobre o país. Essas palavras também refletem uma estratégia de Maduro para solidificar o apoio interno ao seu regime, pintando o Brasil como uma ameaça externa. Uma das reações mais controversas da Venezuela foi a publicação de uma imagem nas redes sociais pela Polícia Nacional Bolivariana, controlada diretamente por Maduro, que publicou uma foto borrada de Lula diante da bandeira do Brasil, acompanhada da frase: "Quem se mete com a Venezuela se dá mal". A mensagem, carregada de ameaças implícitas, foi percebida como um sinal claro de hostilidade e como uma tentativa de intimidar o governo brasileiro e os seus apoiadores. É essa aqui, família, ó. Deixa eu voltar aqui para você ver, ó. É exatamente isso aqui, ó. A confusão toda tá acontecendo aí por causa dessa imagem aí, ó. O balaio de gato todo é em cima dessa imagem aí, ó. Preste atenção, em cima dessa imagem aqui, ó. Essa confusão toda tá começando por conta dessa imagem aí, ó. Vou voltar aqui o pedacinho e aí vocês prestem atenção. É isso aqui que tá dando uma grande reviravolta que pode desencadear, né, início dessa batalha sem precedentes, por conta dessa chacota que o Maduro fez aí, né? Em cima do barbudo, ó. Vamos lá, vamos colocar aqui, vamos continuar ouvindo aqui. Dá o like aí, pessoal. Você que tá chegando na live agora, vai deixando o seu joinha aí, que é importante, beleza? Dá o like aí, vamos lá. Nas redes sociais pela Polícia Nacional Bolivariana, controlada diretamente por Maduro, que publicou uma foto borrada de Lula diante da bandeira do Brasil, acompanhada da frase: "Quem se mete com a Venezuela se dá mal". A mensagem, carregada de ameaças implícitas, foi percebida como um sinal claro de hostilidade e como uma tentativa de intimidar o governo brasileiro e os seus apoiadores. O Brasil, por sua vez, reagiu com um comunicado oficial emitido pelo Itamaraty, expressando surpresa e desapontamento com o tom ofensivo das declarações venezuelanas. No texto, o Brasil reafirma o seu compromisso com a soberania e o respeito mútuo entre nações, declarando que sempre buscou tratar a Venezuela com respeito, inclusive em tempos de crises diplomáticas. A nota também mencionou o apreço do Brasil pelo princípio da não intervenção, um valor que está profundamente enraizado na política externa brasileira desde o século passado. No entanto, o comunicado também incluiu uma crítica implícita ao comportamento recente da Venezuela. Ao apontar que as escaladas retóricas e ataques pessoais não fazem parte do protocolo diplomático que o Brasil segue, o Itamaraty deu a entender que a Venezuela está transgredindo normas de diplomacia internacional, tornando o conflito ainda mais visível e prejudicial para ambos os lados. A declaração diplomática do Brasil buscava, de certo modo, posicionar-se como o lado racional e respeitoso, contrapondo a retórica extremamente agressiva de Caracas. Além do comunicado oficial, o governo brasileiro, representado pelo assessor de assuntos internacionais Celso Amorim, foi alvo direto de críticas. O presidente do legislativo venezuelano chegou a sugerir que Amorim fosse declarado persona non grata na Venezuela, o que é uma medida diplomática severa que, caso ocorresse, poderia tornar a reconciliação diplomática ainda mais difícil. O status de persona non grata é um dos últimos recursos diplomáticos antes do rompimento formal das relações entre dois países e indica a gravidade com que Caracas enxerga o comportamento brasileiro. Essa crise entre Brasil e Venezuela ocorre em um momento delicado para a América Latina, onde as tensões políticas e econômicas são amplificadas por uma série de crises internas em vários países. A postura do Brasil em vetar a Venezuela no BRICS também levanta questões sobre o papel de liderança regional do Brasil. Historicamente, o Brasil tenta sempre se posicionar como um líder na América Latina.
No entanto, a decisão de bloquear a entrada de um vizinho próximo em um grupo de cooperação internacional pode ser vista como um movimento arriscado e até polarizador. Para o BRICS, a inclusão de novos membros representa uma expansão estratégica importante em sua busca por maior influência global. A rejeição da Venezuela, no entanto, marca um posicionamento de distanciamento do Brasil em relação a regimes que não seguem os princípios democráticos que a diplomacia brasileira busca defender. Esse episódio reflete a dificuldade do Brasil em equilibrar as suas responsabilidades como potência regional com a necessidade de preservar a integridade de alianças internacionais, quando essas alianças envolvem regimes autoritários e antidemocráticos. A recusa do Brasil em aceitar a legitimidade das eleições na Venezuela cria uma linha divisória entre países que respeitam e defendem os processos eleitorais e aqueles que os manipulam, como foi acusado o governo Maduro. Essa linha divisória pode influenciar alianças futuras e moldar as dinâmicas regionais, principalmente quando observamos que a Rússia de Vladimir Putin foi um dos poucos países que reconheceram a vitória de Maduro nas eleições fraudulentas. O que podemos concluir dessa crise entre Brasil e Venezuela? Em primeiro lugar, vemos que ambos os países utilizam a retórica como ferramenta diplomática, mas com diferentes objetivos. O Brasil busca apresentar-se como defensor de princípios democráticos e da não intervenção, enquanto a Venezuela quer consolidar uma narrativa em que o Brasil é visto como um agressor que viola os princípios da ONU. Em um contexto global, onde potências emergentes buscam o seu espaço e consolidam as suas alianças, esse episódio pode ser um divisor de águas para a diplomacia latino-americana. A escalada de tensão entre Brasil e Venezuela coloca em xeque a estabilidade da região, enquanto os próximos passos podem determinar se a América Latina será um bloco de cooperação ou de conflitos e divisões. Então, pessoal, nós estamos vendo aqui, ó, vivenciando algo jamais visto. A mídia não está mostrando isso aqui, não. Poucas emissoras comentaram sobre esse assunto. Eu vou colocar aqui para você ver o resumo disso aqui tudo. Vou colocar o resumo aqui, ó. Tem uma mídia aí que está mostrando. Veja isso aqui, ó. Poucas emissoras estão mostrando isso aqui. Vamos ver o resumo aqui. Dá o like aí e compartilha, pessoal. Dá o like e compartilha que a gente já vai comentar. Entre Brasil e Venezuela ganhou mais um capítulo. Entre Brasil e Venezuela ganhou mais um capítulo. A Polícia Nacional do país vizinho fez uma publicação nas redes sociais em tom de ameaça, usando a silhueta do presidente Lula. Si no quieren que Venezuela caiga en un baño de sangre, en una guerra civil fratricida, producto de los fascistas. A recente publicação nas redes sociais da Polícia Nacional da Venezuela marcou um novo ponto de tensão na América do Sul. Em tom provocador, uma imagem editada do presidente brasileiro, com a bandeira do Brasil ao fundo, trouxe uma mensagem desafiadora. Ele que se meta com a Venezuela. No entanto, o mais alarmante é que, segundo fontes próximas ao governo venezuelano, Nicolás Maduro considera a anexação da cidade de Pacaraima, em Roraima, alegando que o Brasil abandonou a região e que a presença significativa de venezuelanos na cidade justificaria sua posse. Rapaz, pensa numa fronteira tensa. Tem uma barreira da PRF ali, Força Nacional. Não pode ir com a moto lá. Não pode ir com a moto lá. Com essa postura, o regime bolivariano se apresenta não apenas como uma ameaça diplomática, mas como um potencial invasor territorial, elevando a tensão a um nível sem precedentes. Família, arrebentou com a boca do balão. Ele arrebentou com a boca do balão do seu amigo. É o barbudo. Ah, papai, é briga de barbudo com bigodudo. Briga de gigante, barbudo com bigodudo. O barbudo parece que até arrependeu. Ai, Maduro. Meu Deus do céu, o que tá acontecendo, família? Para o mundo que eu quero descer, né? O que tá acontecendo, meu Deus do céu? A mídia tradicional não está mostrando isso aqui, não. Isso é grave, pessoal. Isso é mais grave do que você possa imaginar.
O Maduro, ele tá indignado. Tá aqui, ó. Maduro agora fala do resultado das eleições aqui do Brasil e fala que vai entregar mesmo o barbudo, vai entregar o barbudo na bandeja. Vamos ouvir aqui, ó. Escuta aí, ó. El Tribunal Supremo de Brasil decidió que los resultados electorales... Ele tá indignado, família. Ah, papai, a ira do bigodudo, hein? Dá até filme, hein? A ira do bigodudo contra o barbudo. Ah, é rato comendo cobra, cobra comendo rato. O trem tá feio, vamos ouvir a ira do bigodudo. Se lascou o barbudo. El Tribunal Supremo de Brasil decidió que los resultados electorales daban ganador al presidente Lula. Hubo elecciones. Bolsonaro no reconoció los resultados. Hubo recursos ante el Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo de Brasil decidió que los resultados electorales daban ganador al presidente Lula. Santa palabra en Brasil. ¿Y quién se metió con Brasil? ¿Tú sacaste un comunicado? ¿Tú? ¿Venezuela dijo algo? Nosotros solo dijimos, respetamos las instituciones brasileras y Brasil resuelve sus asuntos internamente, como debe ser. El Tribunal Supremo de Brasil decidió que los resultados electorales daban ganador al presidente Lula. Hubo elecciones. Bolsonaro no reconoció los resultados. Hubo recursos ante el Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo de Brasil decidió que los resultados electorales daban ganador al presidente Lula. Santa palabra en Brasil. ¿Y quién se metió con Brasil? Ninguém. Ele tá ¿Tú sacaste indignado. un comunicado? Sabe por que ele tá indignado aqui, pessoal? Venezuela dijo algo. Deixa eu falar aqui, ó. Nosotros solo dijimos respetar. Eu tô falando aqui pra vocês que essa bruxa tá voando sem vassoura pra cima do barbudo. O que ele tá indignado aqui? Isso é gravíssimo. Ele tá indignado por quê? O que aconteceu? Aqui ele fala o seguinte, ó. Quando o TSE deu como ganho que o barbudo ganhou no Brasil, a Venezuela se meteu aí com o Brasil. O Brasil se virou pra lá e resolveu internamente. Por que o Brasil tá dando pitaco aqui na Venezuela? Ah, papai, é briga. Parece que é briga de casal traído, hein? Quem que é a fêmea da história? Meu Deus do céu, tem gente falando que isso é cortina de fumaça. Não é cortina de fumaça, não. Isso não é cortina de fumaça. Ah, papai, o chicote tá estralando. O Maduro, família, eu avisei aqui, quem é veterano no canal sabe, eu tenho falado, ditador não tem amigo, gente. Ah, e os dois é amiguinho. Não é amiguinho não, meu amigo, é guerra de poder, isso é briga de poder. O Maduro não quer nem saber, meu irmão. Ele não quer nem saber, ele tá indignado, ele está revoltado com o barbudo aqui do Brasil de não ter apoiado. O barbudo, até eu achei que o barbudo ia reconhecer essa eleição no ato e não reconheceu, da Venezuela. O barbudo ficou na sinuca sem bico, família. Por isso que na mesma hora que eu acho que é ele, eu já acho que não é ele. Porque se fosse o barbudo original 2.0, o 1.0, o barbudo, né? O decano barbudo, o barbudo primata, se fosse o verdadeiro gambá teria reconhecido isso na hora. Entendeu? Por isso que eu acho que é um gambá falsificado aí. Esse gambá que tá aí, tá em cima do muro, tá mais perdido que surdo no bingo. Esse gambá que tá aí, ele fala que vai apoiar os Estados Unidos e trai os Estados Unidos. Entendeu? Por isso que eu tô falando que isso é uma ninhada de gambá. Cada hora tem um aí. Rapaz, o barbudo aí, ou seja ele ou não seja ele, tá traindo o Madurex. O barbudo traiu o bigodudo. Se lascou, deu guerra agora. Barbudo traindo o bigodudo. Dá até novela, tema de novela da Globo. Ó, nova novela das 7.
Barbudo trai bigodudo. Ah, papai! E o reino dos gambá tão definhando. Tá caindo por terra. Os gambá tá... Meu Deus do céu, essa história tá ficando gostosa de ver. Ah, meu Deus, eu quero ver. Tá espremendo gambá de um lado, é cobra comendo cobra, é rato xingando de lá. Posta foto, chama ele disso, daquilo, entrega, essa briga é nossa. Essa é a briga que nós todos estamos torcendo para continuar, tá? É feio torcer para a briga, mas essa é uma briga, pessoal, que vai trazer a liberdade no Brasil. Quanto mais o gambá e a cobra e o rato estão brigando, melhor é, fogo no parquinho. Quanto mais briga tem, melhor vai ficar. O Madurex tá ficando doido. Ele tá indignado. Tá cuspindo marimbondo, Madurex. O Madurex não tá tendo paz. O Madurex falou aqui na Venezuela, as eleições é o melhor que tem, é melhor que no Brasil. Né? Aí o gambá achou que ele tava zoando, né? Isso era um combinado, era tipo um jogo de comadre. Deixa eu falar da urna lá, ele vai entender. Mas não combinou com o Barbudo, né? O Madurex, em vez de avisar o Barbudo que ia criticar o Brasil só para passar mais credibilidade pro país dele, pra Venezuela, ele não combinou nada. Então o Barbudo de cá indignado, o Bigodudo do outro lado mais indignado ainda, e o velho lá do Itamaraty naquele tá igual surdo no bingo, não sabe o que faz. Ai, vão reconhecer, não reconheceu. Aí falou lá, o Maduro falou, soltou umas migalhas lá pro Barbudo. O que o Barbudo fez? Na hora mandou reconhecer. E agora, meu filho, o caldo tá engrossando. Eu vou colocar mais um áudio aqui, ó, porque o chicote tá estralando, meu irmãozinho. O negócio tá ficando... É tubarão com sardinha. É briga de tubarão com sardinha. Vou colocar aqui pra você ouvir, ó. Preste atenção nesse áudio aqui, ó. Tem muito mais aqui. Porque agora o caldo tá engrossando, o bambu tá gemendo, o pau tá torando. Pra quem achou que não ia dar nada, o negócio tá fedendo, tá, Brasil? O negócio tá fedendo. Vamos colocar mais um áudio aqui, ó. Vamos escutar aqui, ó. Maduro dispara contra o Brasil. Apoio militar. E o Barbudo chama o Barbudo de mentiroso. Vamos ouvir. Preste atenção nesse áudio. Nicolás Maduro, em menos de 24 horas após Polícia Nacional Bolivariana ameaçar Lula e o Brasil e excluir essa postagem, suas redes sociais, novamente, aumenta as tensões, chama Lula de mentiroso e ameaça novamente o Brasil. Tudo isso evidencia a presença de dezenas em caças de forças aéreas da América Latina no Brasil, e principalmente dos Estados Unidos, e o forte apoio americano no Brasil, inclusive tropas americanas que ainda estão no Brasil, com Nicolás Maduro, acusando o Brasil de estar se aliando aos Estados Unidos para causar estabilidade na Venezuela. Tudo isso após o Brasil vetar o ingresso da Venezuela no BRICS. Sejam todos bem-vindos. Preste atenção, pessoal. Dá o like aí, compartilha essa live com o maior número de pessoas possível. Dá o like, aguça seus ouvidos e vamos para mais esse áudio. Sociais como o Instagram e o Telegram. O link estará fixado na descrição. Dá o like. E principalmente nos comentários. As tensões entre Brasil e Venezuela estão em um momento crítico, refletindo um panorama complexo e multifacetado de desconfiança e rivalidade. O presidente Nicolás Maduro, em suas recentes declarações, intensificou as acusações contra o governo brasileiro, alegando que o Brasil está mentindo para uma comunidade internacional. Essas afirmações surgem em um contexto em que a relação entre os dois países se deteriorou acentuadamente, gerando um clima de incerteza e potencial conflito. Um fator significativo que tem contribuído para essa escalada de tensões é a decisão do Brasil de bloquear a entrada da Venezuela no BRICS, um grupo de países emergentes que inclui grandes economias. Essa ação não apenas frustrou os planos de Maduro de se fortalecer em um cenário internacional, mas também foi interpretada como um desafio direto à legitimidade de seu governo. O bloqueio no BRICS exacerbou as tensões, tornando claro que o Brasil não reconhece a legitimidade do regime de Maduro. Um elemento crucial que tem intensificado a situação é o aumento no número de interceptações de aeronaves pela Força Aérea Brasileira,
ao longo de 2024. Com a intensificação das atividades aéreas na fronteira, a FAB está atenta e tem monitorado diversas aeronaves venezuelanas que foram interceptadas em várias ocasiões. Essa vigilância constante e as ações de interceptação refletem a urgência do Brasil em reforçar sua capacidade de resposta a potenciais ameaças à segurança nacional, evidenciando uma forte presença militar na região. A retórica belicosa de Maduro também foi exacerbada por declarações da Polícia Nacional Bolivariana da Venezuela, que teria ameaçado diretamente o presidente Lula e o governo brasileiro. Essas ameaças indicam um profundo descontentamento do regime de Maduro, que, em sua luta para se manter no poder, está disposto a criar um clima de hostilidade. Maduro tem utilizado essa estratégia para galvanizar o apoio interno, promovendo um sentimento nacionalista que o posiciona como um defensor da soberania venezuelana contra um suposto inimigo externo. Nesse contexto, a realização do exercício militar Cruzex 2024, um dos maiores eventos de defesa da América Latina, se destaca como um marco importante. O Brasil recebeu caças dos Estados Unidos e contou com a participação de várias forças aéreas de países aliados, destacando a importância da cooperação militar na região. Além disso, a mobilização de tropas dos Estados Unidos para participar do exercício COR 24 no Brasil trouxe um elemento adicional de tensão. A presença dessas tropas nas proximidades da Venezuela é vista por Maduro como uma provocação direta e uma potencial facilitação de ações dos Estados Unidos contra seu regime. Essa colaboração militar entre Brasil e Estados Unidos eleva as preocupações de Maduro, que teme que sua posição seja ainda mais comprometida. O regime venezuelano, já sob pressão interna devido a crises econômicas e sociais, vê no fortalecimento da aliança entre Brasil e Estados Unidos uma ameaça existencial. A retórica agressiva e as ações militares do Brasil podem ser interpretadas como uma tentativa de cercear o controle de Maduro sobre o país, o que provoca reações intensas e hostis por parte do governo venezuelano. Além das questões aéreas e militares, a instabilidade na fronteira entre Brasil e Venezuela tem sido uma preocupação constante. O aumento da presença de grupos paramilitares venezuelanos na região, juntamente com um fluxo crescente de imigrantes que buscam refúgio no Brasil, intensifica a pressão sobre as comunidades brasileiras que vivem nas áreas fronteiriças. Essa situação é evidenciada pela constante vigilância da Força Aérea Brasileira, que intercepta aeronaves vindas da Venezuela, sinalizando a necessidade de uma resposta militar à crescente presença de ameaças. O apoio que o Brasil está recebendo de outros países sul-americanos também é uma resposta a esse cenário desafiador. Nações como Argentina, Chile e Colômbia têm se manifestado em solidariedade ao Brasil, preocupadas com as implicações das tensões na fronteira e com a crescente militarização da Venezuela. Essa solidariedade é crucial, especialmente considerando a possibilidade de que a situação na fronteira se deteriore ainda mais, levando a um aumento no número de refugiados e à desestabilização de comunidades já vulneráveis. A cooperação militar e o fortalecimento das relações entre Brasil e Estados Unidos não apenas ajudam a garantir a segurança do Brasil, mas também enviam uma mensagem clara à Venezuela sobre as consequências de suas ações. O apoio militar internacional, combinado com a solidariedade dos países vizinhos, representa uma resposta unificada às ameaças que o regime de Maduro tem proferido. Essa dinâmica reflete um novo cenário geopolítico na América do Sul, onde alianças estratégicas e colaborações são fundamentais para enfrentar os desafios impostos por regimes autoritários. A retórica e as ações de Maduro, ao contrário de unificar o povo venezuelano em torno de uma causa comum, podem acabar exacerbando a desconfiança em seu governo. O uso de ameaças e hostilidade em relação ao Brasil pode ser visto como uma estratégia para desviar a atenção de problemas internos, mas também pode levar a uma maior rejeição de sua administração por parte da população, que já enfrenta dificuldades econômicas e sociais. Em conclusão, a relação entre Brasil e Venezuela está em um ponto crítico, marcada por uma retórica hostil e um aumento das atividades militares.
O aumento das interceptações de aeronaves pela Força Aérea Brasileira, as ameaças da Polícia Nacional Bolivariana e a presença de tropas dos Estados Unidos no Brasil elevam as preocupações sobre a segurança na região. A postura agressiva de Maduro, motivada por um desejo de se manter no poder, resulta em um ambiente instável que pode ter repercussões significativas para a América do Sul. O fortalecimento das alianças entre Brasil e seus parceiros regionais, juntamente com o apoio dos Estados Unidos, será fundamental para enfrentar essas tensões e garantir a segurança e a estabilidade no continente. Se gostou desse vídeo... Família, o que eu tô falando aqui, que eu vinha falando há um tempo atrás, que ditador, não existe ditador amigo de ditador. Eu ficava vendo aí, a gente acompanhava, Barba Ruiva, eles são amigos. Isso aí é cortina de fumaça, pessoal. Vou falar de novo, não é cortina de fumaça. Tira isso da cabeça de vocês, não é cortina de fumaça. Não é cortina de fumaça. Isso aí é o seguinte, nós estamos vivendo tempos sombrios no Brasil. Outra coisa que eu vou falar para vocês, o Irã já avisou que terça-feira vai fazer um ataque a Israel. O Irã já avisou isso. Por quê? As eleições, estamos aí há 3 dias das eleições. Estamos há 3 dias das eleições, 3 ou 4 dias das eleições dos Estados Unidos. Vai mudar muita coisa assim que o Trump ganhar. E o Maduro também sabe disso. O Maduro sempre teve o barbudo comendo na mão dele. O barbudo sempre teve que dar apoio à Venezuela, enfiar dinheiro dentro da Venezuela. Só que o barbudo agora, parece que o barbudo revoltou e não tá querendo mais passar o Pix lá pra Venezuela, né? Debaixo dos panos aí, na calada da noite. Com isso, com essa situação aí, o bigodudo, o Madurex tá ficando indignado. E outra, o Maduro esperava do barbudo, o bigodudo esperava do barbudo estender a mão e colocar ele no Brits, só que o barbudo traiu o bigodudo. Traiu, foi uma traição assim, igual um homem trai uma mulher ou uma mulher trai o homem, foi uma traição severa. E por isso tá desencadeando todo esse dessabor entre os dois aí, e coisa e tal. Também na questão de invadir a Guiana, o barbudo também avacalhou o coreto todo. O Maduro queria entrar na Guiana lá, achou que o barbudo, né, o bigodudo queria entrar na Guiana, achou que o barbudo iria deixar, né, não é só o barbudo que manda, né? O ministro da Defesa já passou a régua e falou que não pode deixar entrar. E se entrasse, os Estados Unidos ia vir aqui e enjaular o Gambá ia ir para trás das grades. Então o Gambá, esse Gambá que tá aí, que a gente não sabe se é ele ou se não é, esse Gambá, ele tá totalmente dentro de uma sinuca sem bico, família. Ele tá completamente desesperado. O Gambá tá tipo aquele negócio assim, ó, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Eu nunca vi um Gambá tão desesperado igual esse que tá aí. Vamos ouvir mais um áudio aqui, ó, que esses áudios são fantásticos. A informação chegando a todo tempo. Vamos ouvir aqui, ó. Dá o like, compartilha aí. Esses dois líderes. Ó. A aproximação entre Lula e a Venezuela começou ainda durante o governo de Hugo Chávez, com quem Lula manteve uma relação ideológica e política muito próxima. Ambos compartilhavam a visão de uma América Latina mais autônoma, dominada por uma ideologia de esquerda e uma aliança entre países em desenvolvimento com uma estratégia para enfrentar o domínio dos Estados Unidos na região. Essa relação se manteve com Nicolás Maduro, que assumiu a presidência após a morte de Chávez em 2013. Maduro representava a continuidade do chavismo, uma ideologia que buscava consolidar o poder venezuelano internamente e fortalecer a integração regional, com um viés anti-imperialista e de esquerda. Para Lula, apoiar Maduro significava defender a estabilidade de um aliado, além de reforçar o compromisso com um projeto político que incentivava a solidariedade entre países de esquerda do sul global.
Nos primeiros anos, o Brasil se posicionou como um parceiro essencial da Venezuela, inclusive em graves momentos de crise econômica e social. O apoio de Lula foi fundamental para sustentar a imagem de Maduro internacionalmente, mesmo diante de pressões internas e externas crescentes. Contudo, a aproximação ideológica começaria a ser testada à medida que o governo de Maduro adotava uma postura cada vez mais autoritária, com uma brutal repressão aos opositores, cerceamento da liberdade de imprensa e manipulação de processos eleitorais. Esse comportamento já indicava a possibilidade de uma fratura na aliança entre os dois países, mas Lula optou por manter a diplomacia e buscar soluções internas para a Venezuela. O momento-chave para o desgaste das relações ocorreu com os Acordos de Barbados em 2023. Esses acordos, intermediados com apoio do Brasil, estabeleciam que Maduro deveria permitir eleições mais transparentes e reduzir a repressão contra os seus opositores. Lula, que na época acreditava em um caminho democrático para resolver a crise venezuelana, viu esses acordos como uma oportunidade para retomar a legitimidade política de Maduro. Contudo, na prática, as promessas de Maduro foram rapidamente violadas. As eleições presidenciais de julho de 2024 na Venezuela foram marcadas por graves denúncias de fraude, intimidação de eleitores e um aumento brutal da repressão. Os apelos do Brasil para que o governo venezuelano apresentasse as atas detalhadas das eleições foram totalmente ignorados, o que gerou grande descontentamento por parte do governo brasileiro, especialmente de Lula, que apostou a sua própria reputação política ao fiar-se nos compromissos de Maduro. Em resposta a essa quebra de confiança, Lula tomou a decisão estratégica de vetar a entrada da Venezuela no BRICS. Esse veto foi visto como uma resposta contundente e inesperada de Lula, que sempre se posicionou em favor de fortalecer alianças de esquerda sul-americanas. No entanto, o Brasil, sob a sua liderança, percebeu que legitimar um regime que desrespeitava acordos democráticos poderia minar a própria credibilidade do país no cenário global. Esse movimento não apenas frustrou a Venezuela, mas também colocou o Brasil em uma posição de liderança moral dentro do BRICS, mesmo que essa postura tenha contrariado as expectativas da Rússia e da China, que apoiavam fortemente a adesão venezuelana. Após o veto à entrada no BRICS, a reação da Venezuela foi rápida e muito intensa. Nicolás Maduro, que até então evitava críticas diretas a Lula, passou a direcionar acusações contra o Itamaraty, descrevendo-o como um ministério subordinado aos interesses dos Estados Unidos. Essa retórica inflamada buscava caracterizar o Brasil como um país sem autonomia, servindo aos interesses dos Estados Unidos. Uma acusação grave, considerando a política externa historicamente independente do Brasil. Um dos momentos mais tensos dessa crise veio quando a Polícia Nacional da Venezuela, diretamente controlada por Maduro, publicou uma imagem nas redes sociais com uma mensagem ameaçadora, acompanhada da foto de Lula. Quem se mete com a Venezuela se dá mal. Essa publicação foi interpretado como um ato de provocação direta, um movimento raro nas relações entre países de esquerda latino-americanos. No campo diplomático, essa ação provocou uma resposta imediata do governo brasileiro, que, embora tenha se mantido formalmente em silêncio, expressou descontentamento por meio de canais internos. Outro elemento importante foi a convocação do embaixador venezuelano no Brasil, Manuel Wadel, para consultas. Essa medida diplomática é vista como um protesto formal e uma escalada nas tensões, podendo mesmo anteceder um rompimento diplomático caso Maduro decida retirar permanentemente o seu embaixador de Brasília. Na prática, esse gesto mostrou ao mundo que as relações entre Brasil e Venezuela estavam longe de qualquer reconciliação rápida. Chegamos agora a uma questão complexa e intrigante. Essa crise representa uma ruptura autêntica entre Brasil e Venezuela ou se trata apenas de um teatro das tesouras? Esse conceito, muitas vezes aplicado para descrever disputas ideológicas dentro do mesmo espectro político, sugere que as diferenças aparentes podem ter o objetivo de consolidar bases de apoio interno e desviar o foco de questões mais profundas.
Em termos práticos, há uma base de racionalidade para ambas as interpretações. Por um lado, Lula parece ter realmente se decepcionado com a postura autoritária de Maduro, buscando afirmar uma postura mais rigorosa e comprometida com a democracia. Essa estratégia poderia fortalecer a imagem do Brasil como líder responsável na América Latina, contrastando com regimes repressivos. Por outro lado, a postura ambígua de Maduro, que critica o Itamaraty, mas evita ataques diretos a Lula, revela uma tentativa de preservar algum tipo de diálogo futuro. Observadores notam que essa crise oferece a ambos os países uma oportunidade de consolidar apoio interno. Para Lula, esse embate projeta sua imagem como líder coerente, capaz de tomar decisões estratégicas em prol da ética democrática, mesmo que isso envolva contrariar fortes aliados de esquerda. Para Maduro, o confronto com o Brasil serve para reforçar a narrativa de um inimigo externo, necessário para manter a unidade e o apoio doméstico, especialmente em um momento em que a sua legitimidade interna está fragilizada devido à repressão e à fraude eleitoral nas últimas eleições. Em resumo, embora a possibilidade de uma escalada para um conflito militar seja remota, a crise atual marca uma nova fase nas relações entre Brasil e Venezuela. Caso a Venezuela continue com uma política de repressão e desafie abertamente as decisões diplomáticas do Brasil, podemos assistir a um isolamento maior entre os dois países ou, eventualmente, a uma reconciliação estratégica. A situação entre Brasil e Venezuela é um caso clássico de complexidade geopolítica. O laço histórico, as frustrações e as estratégias de ambos os lados criam um panorama ambíguo, onde interesses e ideologias se misturam. O futuro dessa relação poderá definir não apenas a postura do Brasil como líder na América Latina, mas também o caminho que a Venezuela escolherá seguir. Meu irmãozinho, o pessoal não vai ir pra porta de quartel pedir SOS Forças Armadas porque o brasileiro, o patriota, o cidadão de bem, já descobriu que as Forças Armadas são os melancias, por isso que não vai. Por isso que não vai. Por isso que não vai. SOS Forças Armadas, não, ninguém vai pra porta de quartel falar SOS Forças Armadas com um bando de melancia, né? Melancia, você descarta, entendeu? Deixa os petistas achar que tá bom. Deixa eles achar que tá bom. Cadê a picanha? É a pergunta que eu faço. Cadê a picanha, né? Nunca mais teve aquela picanha, né? Cadê o churrasquinho? Cadê a cervejinha? Entendeu? Adianta não, pessoal. Não adianta. Agora que o barbudo tá engraxando o bigode, tá. Porque o Maduro tá entregando. E vocês irão ver quando o Donald Trump assumir a cadeira presidencial lá nos Estados Unidos. Aí eu quero ver quando Donald Trump sentar naquela cadeira lá presidencial dos Estados Unidos, aí o chicote vai estralar, meu irmão. Quando o Trump se posicionar, ele vai ganhar as eleições, inclusive o canal aqui vai transmitir a cobertura, eu irei fazer a cobertura completa das eleições lá nos Estados Unidos, né? Nós aqui iremos trazer a cobertura completa dessas eleições americanas. Neste momento que o chicote vai estralar, o bambu vai gemer e o pau vai torar. Quem viver, verá. E outra coisa também. Tanto o careca quanto o barbudo já estão, os dois já estão desesperados. O Pacheco já deram linha no Pacheco. Lá. Eu tô fazendo a cobertura completa aí desse conflito entre Brasil e Venezuela, ou melhor, entre Lula e Maduro. Eu vou fazer mais vídeos aqui, vou trazer mais informações sobre esse fogo amigo, que de amigo não tem nada, porque o Maduro vai terminar, essa história, escreve o que eu tô te falando, essa história vai terminar com o Maduro colocando a boca no trombone e entregando todo mundo, hein? Vai cair todo mundo no chilindró, independente de Forças Armadas ou não. Agora eu quero trazer você aqui, ó, chamar sua atenção para essa live aqui, ó. O jogo virado, o Pacheco tá fora, Bolsonaro acaba de derrubar o sistema, o Lula e o cara que não penteia o cabelo estão completamente desesperados.
uma informação gravíssima acaba de chegar. Nós iremos continuar falando nessa pauta aqui. A pauta ainda é a Venezuela e o Brasil, mas eu preciso te chamar a sua atenção para a gente entrar nessa live aqui agora. Ó. Você vai clicar bem aí em cima dessa capinha, nós vamos lá para o outro canal, porque a gente vai dar continuidade a esta matéria lá no meu segundo canal, que é o Vlogs do Barba. Eu vou convidar você que está aí, todos que estão aí agora, vamos para lá agora, neste exato momento, porque lá a gente vai dar a sequência aqui a essa live, porque tem muitas outras coisas para trazer e a pauta agora será o Bolsonaro derrubando o sistema. Quem tá zoando 72 horas, vão lá que você vai ver. Não é 72 horas não, é 24 horas. Clica nessa capinha aí, vão todo mundo para lá, pessoal. Só você clicar aí, ó, bem em cima dessa capinha aí. Eu te espero lá, neste exato momento, eu te espero lá agora, beleza? Só clicar aí que a live já vai começar lá agora. Clica aí e bora todo mundo para lá.